Olá, meu nome é Eduardo de Oliveira. Nosso grupo irá abordar sobre a umidade relativa do ar. O grupo é composto por mim, pela Fernanda Manosso, pela Viviane Heidmann Brasil e também pelo Oswaldo José Laurenti. Primeiro, precisamos compreender o que é a umidade relativa do ar. A palavra umidade sozinha ela representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Já a umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de vapor de água existente no ar e a quantidade máxima de vapor de água que poderia ser obtido na mesma temperatura, no qual é denominado de ponto de saturação. Vale ressaltar que para que seja obtido a umidade relativa do ar, é de suma importância que ocorra processos como a evaporação de rios, lagos e oceanos e também processo de evapotranspiração, no qual é desenvolvido pelas plantas. Além desses fatos, a umidade relativa ela é um grande componente atmosférico, no qual ela atua principalmente na determinação do clima, sendo que em locais próximos ao litoral, geralmente a umidade relativa do ar ela tem de ser muito elevada, justamente pelo fato de estar próximo à localização aos fatores, como por exemplo a evaporação do oceano. Além desse fato, a umidade relativa do ar ela também pode variar de acordo com a sua localização, ou seja, altas altitudes, a umidade relativa do ar ela tem de ser menor comparado a regiões de baixa altitude, e a temperatura também influencia diretamente na umidade relativa do ar, o qual a gente vai ver logo adiante. Nós temos um esquema bem simplificado, no qual representa o ciclo da água, para facilitar o nosso entendimento como é obtido o vapor da água. Quando a água dos oceanos, rios e lagos entra em contato com a radiação solar, tem-se uma mudança do estado da molécula da água, no qual ela passa do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Em sequência disso, o vapor da água ele se desloca em direção à atmosfera, sendo que, devido a ele ser induzido pela radiação, ele carrega consigo uma certa quantidade de calor latente, no qual é distribuído na atmosfera. Quando se é atingida uma grande quantidade de vapor de água no ar, ocorre o processo que é denominado de ponto de saturação, que é quando tem-se uma quantidade excessiva de vapor da água. Quando ocorre esse fato e é adicionada uma molécula de vapor da água a mais, ou várias moléculas a mais, é induzido o processo de condensação. A condensação é a formação, transformação do estado gasoso, o estado de vapor da água, para o estado líquido, no qual induz a precipitação. Ou seja, por isso que a umidade relativa do ar está diretamente relacionada com a determinação do clima da região. Por exemplo, em locais de litorais, que está próximo à margem de mares e oceanos, tem-se uma grande quantidade de evaporação e por isso esses locais têm uma umidade relativa de ar muito elevada em comparado a locais que ficam distantes dos oceanos. E isso vai atribuir diretamente no clima. Em sequência da precipitação, essa água ela volta para o oceano, para o rio, para o lago, no qual ela é reutilizada. Vale ressaltar que esse ciclo ele é contínuo, ele ocorre simultaneamente. Da mesma forma, a transpiração, as plantas, através do processo de evapotranspiração, ela libera a molécula da água no estado de vapor, no qual é induzido a condensação e, consequentemente, a precipitação. Vale ressaltar que em regiões de baixa umidade relativa do ar, nas quais também possuem temperaturas elevadas e solos com pouca umidade, e também com fortes rajadas de vento, os frutos eles têm uma certa dificuldade para se ter um equilíbrio hídrico, e isso vai afetar diretamente na produtividade, no qual ele vai interferir na queda de flores, na formação de frutos e também na obtenção das flores, no qual pode reduzir as taxas fotossintéticas das plantas, ou seja, a umidade relativa do ar ela está diretamente relacionada com a produtividade em campo. E aí surge a questão: mas qual a relação entre a umidade relativa do ar com a temperatura? Bom, elas estão diretamente relacionadas, uma vez que quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de calor, fazendo com que o ar ele se torne muito quente. E por ele se tornar muito quente, ele faz com que ocorra uma certa expansão. Essa expansão faz com que o vapor da água contida no ar ele tende
a se distribuir, e isso vai fazer com que a umidade relativa do ar ela seja drasticamente reduzida. Como podemos verificar nesse gráfico ao lado, aqui nós temos a linha reta, no qual representa a temperatura, e a linha tracejada, no qual representa a umidade do ar. Vamos pegar aqui em torno de 3 horas da tarde, no qual tem-se uma temperatura muito elevada, chegando em torno de 28 graus, né? Quando essa temperatura está muito elevada, a umidade do ar ela chega em torno de 48, 49%. Ou seja, devido à temperatura estar muito alta, o ar ele tende a se expandir e o vapor da água ele também tende a se distribuir. Isso faz com que a umidade relativa do ar seja drasticamente reduzida. Já que em temperaturas próximas de 1 hora da manhã, no qual tem baixa temperatura, nós temos que a temperatura é em torno de 15 graus, porém, a umidade relativa do ar é em torno de 90, 85, próximo a 90%. Então, isso nos confere o fato de que realmente a temperatura está diretamente relacionada com a umidade relativa do ar. Aqui nós temos a umidade relativa do ar, ela exerce um papel muito importante para a agricultura, principalmente pelo fato de que ela regula a secagem dos solos, aumenta os processos fotossintéticos das plantas, no qual induz o crescimento da área foliar, também influencia no armazenamento no pós-colheita, sendo que umidade relativa do ar muito baixa ou muito alta pode interferir diretamente nos estádios fenológicos da planta, ou até mesmo nos processos fisiológicos. Outro ponto importante é que ele também regula a transpiração das plantas por meio da abertura e fechamento de estômatos. Além desse fato, quanto à influência do armazenamento na produção, aqui nós temos um quadro no qual representa, como por exemplo, a cultura do abacaxi, sendo que o abacaxi, ele, quando está em torno de temperatura de 10 graus, a umidade relativa do ar ela é muito elevada, em torno de 85 a 90%. E o seu tempo de armazenagem é em torno de 15 a 30 dias, ou seja, a umidade relativa do ar está diretamente relacionado com a qualidade do produto no pós-colheita. E agora seguimos com a influência da umidade relativa do ar nas trocas gasosas das plantas. A umidade relativa do ar ela atua de várias formas sobre as culturas, e isso afeta inclusive o poder vaporante do ar e condicionando a transpiração. Ambientes que são considerados ali muito secos, ocorre ali um aumento excessivo da transpiração foliar, e isso é considerado na maioria das plantas. Já em outros casos, eles podem provocar danos que seriam considerados indiretos, e eles são resultantes de várias desordens fisiológicas. E a regulação, toda essa parte de regulação da transpiração, essa parte de trocas gasosas da planta, é feito pelo estômago. Como a gente pode ver aqui nessa imagem da esquerda da nossa apresentação, a gente tem várias estruturas que são os estômatos, onde estou circulando com o cursor, e dentro dessas estruturas a gente tem os constituintes dela, que no caso seriam o cloroplasto, o estilo, as células guarda também. Os cloroplastos, eles são células fotossinteticamente ativas, eles estão presentes ali em cima das células guardas. O estilo é onde ocorre ali toda a passagem das trocas gasosas. Já as células guardas, elas são células que são responsáveis tanto pela turgidez e flacidez. No estado de flacidez, está toda ali a parte de fechamento do estômago. Já na parte onde está túrgida, ela tem ali a abertura do estômago. Tudo isso a gente vai explicar nos próximos slides. Já aqui nessa imagem da direita, a gente tem uma imagem microscópica, só que um pouco menos ampliada, onde já está mostrando várias dessas estruturas que são presentes na epiderme foliar. E quando a absorção da água pelo vegetal ela é maior que a transpiração, os estômatos eles ficam abertos, que seria nessa situação aqui no canto superior da imagem. Tem todo ali, quando tem um processo de dar uma umidade relativa do ar bem considerável, ali entre 70% e 80%, os estômatos e vários outros fatores também que tem que levar em consideração, os estômatos ficam abertos. Ali a gente vê ali o processo das células guardas ficando túrgidas, o estilo aparecendo, está ocorrendo ali um processo de as trocas gasosas, está funcionando. E se a transpiração é maior que o suprimento hídrico, como ocorre ali em dias secos com baixa umidade relativa do ar, as células estomáticas ocorre ali um processo de perder a água
e os estômatos se fecham. Como a gente pode ver aqui na imagem inferior, nessa parte inferior da imagem, as células guardas acabaram ficando um pouco flácidas e acabam se fechando, e o estilo não aparece, ocorrendo assim, não ocorre as trocas gasosas. E isso faz com que controle a perca de água excessiva da planta. O que isso quer dizer? Que está controlando a osmolaridade da planta, fazendo que não perca tanta água nesses dias que tem a umidade relativa do ar mais seca, mais baixa. E isso interrompe a entrada de gás carbônico. A gente sabe que o gás carbônico, o CO2, ele é uma parte intrínseca no processo fotossintético. Se interromper essa entrada de gás carbônico, a gente não tem o processo de fotossíntese, fazendo com que a planta não produza seus fotoassimilados e não se desenvolva. Então, da maioria das vezes, não é interessante esses dias com baixa umidade relativa do ar. A baixa umidade relativa do ar, então a gente pode concluir que ela causa o fechamento dos estômatos. Isso ali funcionaria como uma resposta que seria antecipada a uma condição de estresse hídrico. A alta umidade relativa já tem ali estudos que comprovam uma baixa transpiração. Então ali aqueles dias que são mais úmidos, a gente observa que está mais úmido, está ocorrendo ali o processo das trocas gasosas normalmente. E porque a concentração de água no ambiente é maior do que no tecido vegetal. E ali os ventos que são considerados, um outro fator que é muito legal é que esses ventos fortes, eles provocam o fechamento dos estômagos. Isso é uma curiosidade. E porque eles causam uma transpiração excessiva. Continuidade falando sobre o ponto de orvalho. O ponto de orvalho ele é o momento no qual a quantidade de vapor de água existente no ar atinge o nível de saturação, ou seja, em qualquer instante o ar ele vai ter uma quantidade de vapor de água. Só que o momento em que esse vapor de água ele se excede, ou seja, ele atinge o nível de saturação, esse vapor de água vai passar para o estado líquido em forma de pequenas gotas e vai formar o fenômeno que a gente conhece como orvalho. A formação do orvalho ela depende muito da temperatura, ou seja, em maiores temperaturas, o ar ele vai conseguir reter uma quantidade maior de vapor de água, mas conforme essa temperatura vai diminuindo, o ar vai perdendo a capacidade de reter a grande quantidade de vapor de água, até o momento que seu vapor de água atingir o nível de saturação, vai se exceder e vai passar para o estado líquido. Bom, como ocorre o ponto de orvalho? Durante a noite ocorre um processo chamado perda radiativa, no qual ocorre basicamente o resfriamento da atmosfera, consequentemente a camada de ar sobre as superfícies existentes elas vão perder calor, como eu disse, como o ar vai perder calor, ele vai se resfriar, e esse resfriamento vai levar à redução da capacidade de armazenar o vapor de água. Logo, vai ocorrer a saturação, o vapor de água ele vai se exceder, e a quantidade excedente de água vai passar para o estado líquido e vai formar o ponto de orvalho. Bom, algumas desvantagens do ponto de orvalho na agricultura. Quanto à aplicação de defensivo. No momento ou logo após a aplicação de defensivos, é prejudicial a ocorrência do orvalho, pois pode favorecer o escorrimento das gotas, levando o produto embora, perdendo a aplicação, Bom, a ocorrência do orvalho também influencia na ocorrência de doenças fúngicas, no qual a água ela vai permitir a germinação do esporo e a penetração do tubo germinativo, e quanto maior a duração do período de molhamento, que é conhecida como DPM, maior é a chance de ocorrer alguma doença no campo. O orvalho ele também vai afetar as colheitas, vai atrapalhar um pouquinho, porque os grãos vão ficar úmidos por causa do orvalho, e nós sabemos que os grãos eles não podem ser colhidos úmidos. Bom, existem medidores da duração do período de molhamento, ou seja, esses aparelhos eles vão marcar a duração do orvalho desde o início do orvalho até o final.
Através desse sistema, dessa medição, né, desse período, podemos saber se vai ter ou não a ocorrência de alguma doença. Então, esse sistema ele é conhecido como um alerta fitossanitário, no qual ele pode auxiliar na racionalização do uso de defensivo e também pode melhorar o controle de doenças. Existem esses aparelhos, eles são divididos em 4 grupos, no qual o primeiro grupo, que é o aparelho da primeira foto, esse aparelho ele é chamado de aspergígrafo, e o registro ele ocorre pela mudança de comprimento do sensor devido ao molhamento. No grupo 2, o sensor que é conhecido o sensor que é o grafite, ele se dissolve com orvalho e registra sua duração em um prato de cristal. No grupo 3, que o aparelho ele é chamado de orvalhógrafo, que é o da segunda imagem, ele registra a presença do orvalho por passagem da água condensada, que vai ser depositada num recipiente. E no grupo 4, que é o aparelho da última imagem, ele mede a formação de orvalho pela mudança na condutividade elétrica de superfícies de folhas naturais ou também de folhas artificiais. Bom, mas para a gente saber se a doença vai ocorrer no campo, é necessário fazer uma correlação da duração do orvalho com a temperatura, né? Ou seja, aqui na ramulose do algodoeiro, foi registrado que com 20 graus na temperatura, né, e a ocorrência de 50 horas de DPM, vai ter, com certeza, provavelmente, a ocorrência da doença. Mas agora, vamos supor, se tivesse 25 graus e 10 horas de DPM, provavelmente essa doença não ia ocorrer, pois o clima não ia estar favorável para a doença aparecer no campo, né? Então, é através desses dados, né, o aparelho lá vai fazer a medição desses dados e é através deles que a gente vai ter a racionalização do produto, né, da aplicação, ou até mesmo a melhora no controle das doenças, pois lá a gente sabe que se o aparelho marcar a ocorrência de 30 horas de DPM e tiver também a temperatura de 25 graus Celsius, esse clima ele vai estar favorável para a doença aparecer no campo. Então, a gente vai poder fazer uma aplicação antes da doença se disseminar em toda a cultura. E o último tópico do trabalho é a umidade relativa do ar com a influência no desenvolvimento de pragas e doenças. Sobre esse tópico, as condições climáticas elas têm papel fundamental na incidência de pragas, com alguns fatores, sendo eles a radiação, a temperatura, a umidade, luz e vento, o qual nós iremos dar destaque para a umidade, pois a umidade ela influencia o desenvolvimento, a distribuição e a abundância tanto de insetos quanto de doenças. Então, é importante que nós conheçamos essa relação para tomada de decisão e eficiência no controle de pragas. A umidade do ar é um fator determinante do nível e da qualidade de vida no ambiente. Para a agricultura, o nível com que a umidade do ar ocorre no ambiente terá efeito decisivo nas relações entre as plantas e as pragas ou doenças. A explosão de populacionais de insetos dependem basicamente da disponibilidade de alimento e de fatores climáticos, particularmente do regime de chuvas, que é quantidade e distribuição. Na questão de pragas, uma umidade relativa do ar alta, ela tem tendência a aumentar a população de micro-organismos, que são os inimigos naturais das pragas. Um exemplo que tem aqui no slide é o fungo Nomúria. Ele ataca a lagarta da soja e a falsa medideira. Esse fungo, ele ocorre com elevada prevalência durante os períodos de umidade alta, maior que 75% a 80%. Então, com a umidade alta, diminui a população de insetos, de pragas, no caso. Também tem outro exemplo ali, a Pandora, e também um outro exemplo que é o Neusigites. Todos são controladores de insetos, são inimigos naturais.
Ainda com a umidade alta, também ocorre o aumento de fungos e parasitas que criam uma película, a qual dificulta a eclosão de ovos de algumas pragas, como a lagarta e o percevejo. Já na questão da doença, para que ocorra nas plantas depende da inter-relação entre o patógeno, o hospedeiro e o ambiente. E no ambiente é onde ocorrem as variáveis, como a umidade relativa do ar. Como podemos observar na tabela, as fases e as variáveis meteorológicas. Então, na fase da infecção, o que as variáveis são a duração do período de molhamento, a temperatura. Já na colonização é a temperatura da folha. A produção de inóculo depende da umidade, temperatura, radiação solar. E a dispersão depende do vento, temperatura, umidade do ar, água, que é o orvalho, a chuva ou a irrigação. E por último, a sobrevivência do inóculo, a temperatura, a umidade relativa do ar e radiação solar. Observando então que a produção do inóculo, na dispersão e na sobrevivência do inóculo é onde a umidade relativa do ar tem influência. Apesar do ambiente exercer influência em todas as fases da doença, as duas fases mais importantes são a germinação e a penetração, pois requerem condições ótimas de temperatura e duração do período de molhamento. Nessa tabela podemos observar que na germinação e a penetração, tanto a doença antracnose como o míldio, como a ferrugem, todos exigem alta umidade. Já para a fase de esporulação, as mesmas doenças requerem essa umidade alta. O que não acontece no período de inoculação no míldio, ferrugem e no oídio e viroses. Apenas a antracnose exige uma umidade alta. Já na colonização, todas as doenças, a antracnose, o míldio, a ferrugem, o oídio e viroses, requerem uma umidade baixa. Desta forma, podemos observar que sim, a umidade relativa do ar ela tem grande importância, grande impacto nas doenças, tanto no período de inoculação, germinação, colonização e esporulação, como podemos observar. Para finalizar, trouxe um exemplo que mesmo tendo outros fatores, com longo período de umidade do ar alta, proporciona um maior índice de doenças, de infecção e desenvolvimento de diversas doenças. E nesse exemplo nós trouxemos a mancha branca na cultura do milho.